Queridos companheiros de estudo, como estão? Espero que bem. No estudo das parábolas de Jesus, hoje iniciaremos o módulo Trabalho, refletindo sobre duas pequenas parábolas: os dois filhos, encontrada em Mateus capítulo 21, versículos 28 a 32, e a figueira estéril, encontrada em Lucas capítulo 13, versículos de 6 a 9. Buscaremos compartilhar com vocês as leituras realizadas que nos embasaram, trazendo os pontos de vista sobre os ensinos de Jesus de autores pesquisadores de várias linhas de estudo, como Kenneth Bailey, Klyne Snodgrass, Herbert Lockyer, Michel Bourdieu, Ellen White, Eliane Batista e também nosso querido Emmanuel, autor e orientador espiritual. Joseph Ratzinger, o Papa Emérito Bento XVI, em seu livro, cujo texto consta de nossas referências, nos afirma que as parábolas formam o núcleo essencial da pregação de Jesus e, mesmo com o passar dos tempos, elas nos tocam sempre com sua atualidade e humanidade. Todas as parábolas acabam por anunciar a proximidade temporal do reino de Deus. A temática dos dois irmãos percorre todo o Antigo Testamento. Exemplos de Caim e Abel, Ismael e Isaac, Esaú e Jacó. Em Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32, encontra-se um texto semelhante à nossa parábola dos dois irmãos, a parábola do filho pródigo. Também aqui se trata da relação dos pecadores e dos fariseus. Também aqui, o texto, em última instância, apela a um novo sim para o chamado de Deus. Como orienta Michel Bourdieu, vamos ler a parábola dos dois filhos no contexto em que ela foi trazida pelo Mestre, tendo em vista João Batista e as reações suscitadas por seu testemunho. Trouxemos os textos evangélicos retirados da Bíblia de Jerusalém. Mais uma vez, a parábola é trazida por Jesus como resposta às circunstâncias que se apresentaram durante seu ministério. Ela vem como um convite à reflexão, levando seu público a pensar, a construir seu entendimento, e também como teste da verdadeira finalidade dos fariseus ao perguntar: era desejo sincero de conhecimento? E quais foram as circunstâncias que antecederam a parábola dos dois filhos? Vamos ao texto. Pergunta dos judeus sobre a autoridade de Jesus. Vindo ele ao templo, estava a ensinar quando os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram e perguntaram-lhe: com que autoridade fazes essas coisas? E quem te concedeu essa autoridade? Jesus respondeu: também eu vou propor-vos uma só questão. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Eles arrazoavam entre si, dizendo: se respondermos do céu, ele nos dirá: por que então não crestes nele? Se respondermos dos homens, temos medo da multidão, pois todos consideram João um profeta. Diante disso, responderam a Jesus: não sabemos. Ao que ele também respondeu: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Em ambiente público próximo ao templo, com plateia onde também estavam os fariseus, doutores da lei, que temiam a influência de Jesus sobre o povo e o questionavam a fim de expô-lo para cair em desgraça junto aos seus seguidores, neste contexto, Jesus apresenta a parábola. Que vos parece?
Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois, reconsiderando a sua atitude, foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Este respondeu: Eu irei, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 realizou a vontade do Pai? Responderam-lhe: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas estão vos precedendo no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça e não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isto, nem sequer reconsiderastes para crer nele. Jesus apresenta essa parábola para possibilitar que os doutores da lei, os fariseus e escribas, se reconhecessem no filho que, apesar do aparente comprometimento inicial, não agiu. Passemos às reflexões, aos pontos de vista dos autores. Por meio do comportamento oposto dos 2 filhos, a parábola explicaria então as atitudes contrastantes encontradas por Jesus durante seu ministério. Os justos, aqueles que tinham dito sim a Deus e cujo ideal consistia em fazer sua vontade, rejeitaram o apelo decisivo de Deus, quando ele ressoou através de Jesus e de sua pregação do reino de Deus. Os pecadores, ao contrário, aqueles que tinham dito não a Deus, afastando-se do seu querer, souberam se mostrar acolhedores e se convertem. Gourguet destaca a reação contrastante entre os 2 filhos, o vai e vem do sim e do não. Mateus, pela maneira como apresenta as coisas no versículo 31, deixa entender que a parábola pode ainda se prestar a pelo menos 2 outras aplicações, das quais ele próprio parece sugerir pistas. De um lado, sublinha a primeira parte do versículo: não basta dizer, é preciso fazer. Por outro lado, o acolhimento do reino de Deus se produz frequentemente lá onde não se espera. Snodgrass conceitua essa parábola, como parábola jurídica, um tipo de parábola narrativa duplamente indireta. Ela é semelhante a Isaías 5 e outras passagens veterotestamentárias, ou seja, do Velho Testamento, nas quais o profeta anuncia o juízo ao provocar a autocondenação por parte do ouvinte, fazendo uso de algum tipo de ilustração. Mateus revela que os ouvintes condenam-se a si próprios, e o versículo 32 explica por que esse juízo é válido. O primeiro fez a vontade do Pai, responderam os fariseus, e assim eles se condenaram. No versículo 32, Mateus explica que os publicanos e as prostitutas, figurativamente, o primeiro filho, reconsideraram, caíram em si e fizeram o caminho de volta, lembrando a parábola do filho pródigo, estudo que nos foi trazido pelo Salvador, e que afirmou que o filho arrependido já possuía a bênção do remorso a seu favor. Snodgrass traz também algumas fontes primárias do Antigo e do Novo Testamento. No Antigo Testamento temos Isaías 29. O Senhor disse: visto que esse povo se chega junto a mim com palavras e me glorifica com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e a sua reverência para comigo
não passa de mandamento humano, de coisa aprendida por rotina. Ainda em Ezequiel 33, temos: dirigem-se a ti em bando, sentam-se na tua presença e ouvem a tua palavra, mas não a põem em prática. O que eles praticam é a mentira que está na sua boca. O que o seu coração busca é o seu lucro. Temos citações onde podemos encontrar exemplos da postura de Israel, dos fariseus, diante da anunciação do reino. E também sobre o confronto de comportamento entre irmãos, os dois filhos, como no Novo Testamento, em Mateus, Marcos, Lucas e em escritos judaicos. Temos ainda em Oséias: como uvas no deserto, assim eu encontrei Israel, como um fruto em uma figueira nova, assim eu vi os vossos pais. Eles, porém, logo que chegaram a Baal-Fegor, consagraram-se à vergonha e tornaram-se tão abomináveis como o objeto de seu amor. Assim como na parábola dos dois irmãos, iniciaremos a nossa reflexão pelos versículos que precedem a parábola da figueira estéril, para contextualizar o ensinamento de Jesus. Pois, segundo Kenneth Bale, as duas unidades da tradição se relacionam intimamente. Unidades de tradição aqui entendidas como versículos. Dois bloquinhos de versículos. A primeira fala do sofrimento da comunidade, que é ocasionada pelos líderes romanos. O povo é conclamado a se arrepender. A segunda fala da esterilidade da comunidade, que é ocasionada pelo fracasso dos líderes nacionais, que necessitam de perdão e graça. Dessa forma, na primeira, capítulo 13, versículos de 1 a 5, o povo precisa arrepender-se. Na segunda, versículos de 6 a 9, os líderes precisam arrepender-se e precisam também de perdão. Em cada uma, política e arrependimento, perdão, se relacionam de maneira a instruir os fiéis de todas as épocas. Vamos aos versículos iniciais, anteriores à parábola. Convites providenciais ao arrependimento. Neste momento, vieram algumas pessoas que lhe contaram o que acontecera com os galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com o das suas vítimas. Tomando a palavra, ele disse: acreditais que por terem sofrido tal sorte, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Não, eu vos digo. Todavia, se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Ou os 18 que a torre de Siloé matou em sua queda, julgais que a sua culpa tenha sido maior do que a de todos os habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo. Mas se não vos arrependerdes, perecereis todos de modo semelhante. Contou ainda essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veio a ela procurar frutos, mas não encontrou. Então disse ao vinhateiro: há 3 anos que venho buscar frutos nessa figueira e não encontro. Corta-a, porque há de tornar a terra infrutífera. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe-a ainda este ano para que eu cave ao redor e coloque adubo. Depois, talvez dê frutos. Caso contrário, tu a cortarás. O dono, figurativamente, Deus, está interessado na frutificação da vinha, nação de Israel, e por isso faz perguntas sérias sobre uma árvore em particular, representada pela figueira,
figurativamente significando escribas e sacerdotes. E infrutífera sugaria as forças da vinha se ali continuasse. Será dada nova oportunidade e o vinhateiro, Jesus, precisa agir para salvar a árvore, porém a figueira, ao mesmo tempo, terá que reagir com recursos internos. Lucas capítulo 20 diz: os escribas e os principais sacerdotes perceberam que em referência a eles, dissera essa parábola. Dessa forma, os evangelistas entendiam que aquela parábola era contra a liderança da nação, e não a nação propriamente dita. Essa parábola não deve ser confundida com o milagre parabólico da figueira que Jesus amaldiçoou, Mateus e Marcos. O único vínculo entre as duas é o fato de que não havia figos em ambas as árvores. Sabemos que Jesus constantemente usava a figueira como ilustração. Em Mateus, Marcos, Lucas. Esse é o entendimento de Lockyer. Em que pese essa afirmação de Herbert Lockyer, devemos observar que o simbolismo da figueira, da vinha, é poderoso. No caso da figueira, nós, a plateia de Jesus, somos levados a identificar figuradamente os indivíduos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam os ouvidos, sem que entretanto revelem, quando perscrutadas, algo de substancial. Para os corações, simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto o dia virá em se acharão secas até a raiz. Essa é uma citação que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, de Allan Kardec. Agora temos a perspectiva de Ellen White. A respeito dos fariseus, declarou Cristo: não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Mateus 23:3. Não possuíam verdadeiro amor a Deus e aos homens. Deus os chamou para serem seus colaboradores no abençoar o mundo. Mas, se bem que nominalmente aceitavam a chamada, na prática negavam obediência, confiavam em si mesmos e orgulhavam-se de sua bondade, mas desprezavam os mandamentos de Deus. Recusavam fazer a obra que Deus lhes prescrevera, e por causa da sua transgressão, o Senhor estava prestes a divorciar-se da nação desobediente. Ainda sob a perspectiva de Ellen White, os ouvintes de Cristo não podiam mal interpretar a aplicação de suas palavras. Davi cantara Israel como uma vide tirada do Egito. Isaías escrevera: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Isaías 5. A geração a qual o Salvador tinha vindo era representada pela figueira na vinha do Senhor, dentro do círculo de seus cuidados e bênçãos especiais. Companheiros de estudos. Através da doutrina espírita, o véu fica menos espesso no entendimento dos ensinos de Jesus. Somos agraciados com a possibilidade da melhor compreensão do que está por detrás das palavras do Mestre.
Temos agora a chave para abrir essa porta. Allan Kardec nos orienta no seu livro A Gênese. A humanidade inteira é convocada ao crescimento espiritual. O chamamento é destinado indiscriminadamente a todos os habitantes do planeta, independentemente do plano de vida em que se situem, porque esclarecem os espíritos superiores. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Buscamos agora orientação em vários trechos de livros de Emmanuel. A Caminho da Luz, no capítulo 7. Dos espíritos degradados da terra, foram os hebreus a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se era grande sua certeza na existência de Deus, muito grande era também o seu orgulho dentro de suas concepções de verdade e de vida. Naturalmente, somos levados a perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de Israel, árvore de Davi, para levar a efeito as suas divinas lições à humanidade. Mas a própria lógica nos faz reconhecer que, de todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, era também o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa. Muito se dirá de quem muito haja recebido. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. A árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes, ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. A gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados, que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. Jesus, todavia, não descansa e prossegue aguardando companheiros para as realizações infinitas em favor do reino celeste na terra. As portas da colaboração com o divino amor, porém, permanecem constantemente abertas, e qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino. Olhando por uma perspectiva ampla, macro, temos aqui Israel, que recebeu a prerrogativa da revelação, e veio primeiro, que trouxe a proposta, que se apresentou já tendo alguma bagagem, mas que falha. Não consegue dar frutos, não consegue nutrir, não consegue guiar, levar aos outros povos o conhecimento da lei divina. Por outro ponto de vista, mais individualizado, personalizado, na veste específica de uma encarnação, sob a perspectiva micro, podemos entender no lugar de Israel os doutores da lei, os escribas, os fariseus. Pois quem recebeu da espiritualidade superior a responsabilidade de orientar os demais implica em produzir resultados. É convidado a frutificar, a produzir a partir do conhecimento que detém. Esquematicamente, o que nós falamos a respeito do micro, da perspectiva macro, temos então um todo de possibilidades de serviço,
vendo através da perspectiva das encarnações sucessivas. O ser humano, podemos figurativamente pensar nos fariseus daquela época, na parábola, como representando o segundo irmão. O ser humano foi dotado de conhecimento e foi convocado a servir, a trabalhar na vinha, a dar frutos, como a figueira, para o benefício da vinha, que seria a representação da nação, do orbe, da humanidade, e para benefício do vinhateiro, Jesus, e do dono da vinha, Deus. Só que não frutificou, não agiu. Possuidores do livre-arbítrio entregaram-se à inutilidade, ficaram estagnados, sentados na cadeira de Moisés, conforme em Mateus 23. Utilizando de um desculpismo, e o desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações. Interessante notar que ele, o Pai, aponta o hoje como o momento certo para começar a tarefa. Poderia ter dito amanhã ou outro dia qualquer. Podemos entender esse hoje como a atual reencarnação, o tempo certo para efetuarmos o que nos compete fazer. O chamamento de Deus às suas criaturas é feito de igual modo a todos. São as mesmas oportunidades para todos, segundo a escritora estudiosa Eliane Alves Batista. Umas mensagens que as duas parábolas nos trazem, reflitamos. Com qual dos dois filhos nos identificamos? Qual tem sido a nossa resposta a esse chamado? Atendemos com sinceridade a convocação ao trabalho feita pelo Pai? Qual tem sido a qualidade desse trabalho? O que estamos fazendo do conhecimento que recebemos? Permanecemos estagnados na ostentação de uma bela folhagem, em uma posição de vaidade de ser bom? Nos prendemos às aparências, ao orgulho? Produzimos os frutos da autotransformação através do sincero arrependimento e da ação na renovação? Detentores do livre-arbítrio, escolhemos reencarnar. Aceitamos o convite. E agora? Relembrando o vinhateiro da parábola, quando disse: Senhor, deixa ainda este ano, para que eu cave ao redor e coloque adubo. Temos consciência de que nunca é tarde demais para a misericórdia divina, pois Jesus já havia prometido: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. E com essa mensagem, com esse sábio conselho de Emmanuel, encerro essa minha contribuição para nossos estudos, agradecendo a oportunidade, e gostaria que nós reflitamos a respeito dessas duas pequenas parábolas, que no todo de parábolas e dos ensinos de Jesus também tiveram sua cota de um acréscimo aos nossos conhecimentos e às nossas oportunidades de evolução. Se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos, e se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele, ajudando aos outros. Que assim seja.